Estamos começando mais um Papo Diverso. Claro, gente, é o podcast seu, porque é o podcast diverso. Então, já aproveite, chame seus amigos, compartilhe, para que a gente possa ter um momento legal e de diversidade, claro. E hoje, gente, eu estou aqui com um convidado, que é um convidado muito especial, e vocês vão saber o porquê já já. Seja bem-vindo, Josué. Obrigado, Érica. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. E conte logo essa novidade aí. Eu suspeito de alguma coisa. O que é? Isso mesmo, pessoal. Bom, Josué Tobias, ele também é meu tio, é um empresário fabuloso que a gente vai conhecer, um advogado. Mas, em primeiro lugar, gente, ele é o meu tio que sempre me apoia e é por isso que ele está aqui. Muito obrigada, tio. Então, deixa registrado. Qual é o seu tio predileto, Érica? Gente, me desculpem os outros tios, mas hoje o meu tio predileto é o Josué Tobias. Hoje, gente. A gente vai ter problema na família depois, hein? Com certeza. Quem não tem problema na família, né? Mas isso é um problema bom, é saudável. Nós estamos aqui divertindo. Né? Isso mesmo. Gente, e aí o pessoal, claro, quer saber, né? Ai, por que ele é tão fabuloso assim, o melhor tio hoje? Josué, me conte aí um pouquinho, né? Eu adiantei pro pessoal que você é advogado, empresário, mas me conte aí um pouquinho da sua história. Bom, nasci ali na Kardec, né? Sou natural de Boa Esperança, estudei aqui em Varginha, né? E esse ano estamos completando aí 22 anos, né, de graduação. Muito feliz mesmo por estar aqui hoje, revisitando a terra, né? Daqui a pouco encontrar com meus irmãos também, meus sobrinhos, né? Assim como você. E fui para Brasília há 22 anos praticamente, né? Hoje estou como superintendente da FENACOM, mas segui uma trajetória muito grande até chegar lá, né? Iniciei na APAE de Boa Esperança, cheguei até a APAE Brasil, né? Que é a Federação Nacional das APAEs, e depois fui para FENACOM, como advogado, assessor jurídico, coordenador, gerente geral e hoje como superintendente. Nossa, passando assim, parece que foi tudo muito fácil, né? Porque assim, a história é tão rápida, mas demorou muito para que acontecesse isso tudo. E aí eu gostaria de entender, então você nasceu lá em Boa Esperança, até para o pessoal entender, né? Que é uma cidade perto daqui de Varginha. E até que idade, assim, deu aquela chave, assim, ó, vou estudar e fazer faculdade de Direito? Érica, a história é bem interessante porque no início eu não pensava em fazer o curso de Direito. Tá? Eu queria fazer Filosofia. Tanto que cheguei a prestar vestibular, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora, fui aprovado. Porém, as aulas iriam ser iniciadas no segundo semestre, né, daquele ano que eu fui aprovado. E aqui em Varginha tinha a oportunidade de fazer o curso de Direito, porém começaria no primeiro semestre. E o Miltinho, lá da APAE, um segundo pai que eu tenho, depois eu vou contar um pouco mais sobre a história na APAE, né? Sugeriu que eu prestasse vestibular aqui em Varginha, né? Prestei, junto com vários amigos e colegas que estudavam comigo à época, lá no Kennedy, né? Hoje Padre João Vieira, e fomos aprovados. A aula que começou no mês de fevereiro, e eu comecei a interessar pelo curso e acabei ficando. Até porque também, Érica, eu não tinha condições de ir para Juiz de Fora, né? Apesar de ser uma universidade, né, federal, e não tinha como, não tinha estrutura, não tinha condição financeira, né? E me identifiquei com o direito. Estou nele até hoje, não me arrependo. E recomendo. E recomenda. É muito importante, né, quando você me traz essa questão de vir para Varginha, de deixar Boa Esperança, né, esse trânsito, esse trajeto. E aí eu gostaria de saber qual que foi a importância dos seus pais neste momento. Meus pais foram tudo, né? Apesar da minha mãe, por exemplo, ela não ter tido a oportunidade de estudar e o pai ter estudado muito pouco, né, eles sempre souberam que educação era tudo para a formação dos filhos. Tá? Então, eles sempre nos estimularam. Né? Então, isso aí foi fundamental mesmo. Tanto que uma das maiores realizações da minha vida foi quando eu pude participar da colação de grau, né, ser o orador da turma e poder olhar no público ali e ver os dois tão felizes ali. Para mim, isso vai ser um momento assim, inesquecível.
Sim, sim. Eu imagino, porque eu também tive essa oportunidade e é uma vivência muito importante, né, na nossa vida. E me fala, como que era esse trajeto para aqueles jovens mesmo que tá lá em Boa Esperança e tem uma vontade de estudar, como foi? Assim, qual a dica que você daria de vir de ônibus todos os dias, de Boa Esperança para Varginha? Olha, eu não sei se eu conseguiria fazer isso hoje de novo, tá? Mas eu provoco todas as pessoas que puderem que façam isso. Ali, para mim, foi uma história muito marcante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar, né, de manhã e à tarde, e estudava à noite aqui em Varginha. Então, o que aconteceu? Nós criamos um vínculo muito grande de vários amigos, vários colegas, né, nos mais diversos ramos, né, profissionais. E mantivemos isso até hoje. Então foi muito bacana, eu recomendo sim, né? Bom seria, né, se nós, em Boa Esperança, tivéssemos, né, a condição de ter todos os cursos que as outras cidades da região oferecem. Mas até que isso não aconteça, eu estimulo sim, porque é uma viagem prazerosa. Sim. Eu imagino. E aí você me contou, então, que você trabalhava o dia todo, né? E qual trabalho você ficava nesse período da faculdade? Ah, sim. Eu trabalhava na PAI de Boa Esperança, né? Na verdade, eu iniciei a minha atividade profissional muito jovem, né? Com 12 anos praticamente, né? Numa imobiliária. E dali da imobiliária surgiu a oportunidade de ir para a PAI, onde permaneci praticamente por 10 anos, né, que abriu as portas para que eu chegasse na Federação Nacional das APAES também. Entendi. E qual que é a relação, né? Eu trabalhei, né, no CRAS, trabalhei com os moradores de rua e eu sempre tive uma relação muito grande, né? Eu falo que quando eu formei na faculdade e fui para trabalhar com os moradores de rua, eu aprendi muito, né? Aprendi mais do que estando dentro da faculdade. E depois dentro dos CRAS, do CREAS. E eu imagino também, né? Vindo da PAI. Eu queria um pouco, né, que você me explicasse para todo mundo também o que significa a PAI e como foi trabalhar dentro da PAI. Bom, a PAI é minha vida, né? Por vários motivos, né? Familiar, principalmente, né? Porque o Isaías, né, meu irmão mais novo, ele tinha síndrome de Down, era especial, e ele estudava na PAI. E na PAI era um local, depois da família, onde ele ficava mais feliz, né? Porque você estando dentro da PAI, você se sente incluído, né? Não existe preconceito ali dentro. Então, mesmo ele com todas as suas limitações, né, ele não falava, mas se expressava bem, mas era feliz o tempo todo, né, com os professores, com os colegas, com seus amigos. Então, tem essa relação familiar. Tá? E, por outro lado, também, a PAI tem uma importância muito grande na minha vida, porque foi ali que eu construí, né, as primeiras amizades, né? E o Miltinho, né, então presidente da PAI, ele que me estimulou para que eu fizesse direito. Tá? E o direito é crucial para mim, porque nós perdemos Isaías na PAI, né? Foi uma tragédia, um infortúnio que aconteceu, e eu fiz uma promessa de vida ali, né? Que um dia eu queria trabalhar por todas as pessoas com deficiência no país. E consegui chegar até Brasília, né? E na Federação Nacional das APAES, nós tivemos a oportunidade de criar 200 APAES em 200 municípios, né? E atender praticamente 230 mil pessoas com deficiência no país, né? Então, daí você observa, né, a realização pessoal, familiar e profissional, né? Ali nós pudemos escrever uma legislação contemplando todos os direitos das pessoas com deficiência, manual de criação da PAI, participar de comissões no Congresso Nacional defendendo a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou seja, essa ligação com a PAI assim, é muito marcante, né? E vai ser eterna, porque Isaías vai estar sempre na nossa memória. Sim, sim. E é um direito, né, das pessoas PCDs. E, assim, as pessoas não entendem isso, né? E é tão bom quando você coloca que é um momento de inclusão, porque tem mães e pais que têm medo de deixar, né? Aqui em Varginha nós temos a FUVAI,
né? E em outras cidades, né, eu que trabalho com diversidade e inclusão, eu percebo que às vezes assim, será que eu vou colocar o meu filho na APAE, na FUVAI, né? E quando você traz essa percepção que as crianças quando estão lá se sentem incluídas, né? Porque é um país assim que existem vários números e estatísticas de crianças, adolescentes que são PCDs, mas ainda assim a gente não enxerga isso no shopping, numa loja, né? Então, dentro da APAE tem esse objetivo, né? Exatamente. A APAE procura explorar a potencialidade, né, dos seus alunos, independentemente da idade, né? Então, é uma unidade escolar que jamais poderá ser abolida, como já teve discussão nesse sentido no passado. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal chegou a elaborar documentos ameaçando, né, de prisão por crime de desobediência pais que mantivesse o aluno exclusivamente na rede especial, que é absurdo. Me recordo que na época nós tivemos que tomar algumas medidas judiciais, né? Nós impetramos 5.000 habeas corpus preventivos, né? E foi legal porque isso fez com que o Brasil todo se mobilizasse. E ali eles pararam para refletir um pouco mais sobre a importância do movimento das APAES no Brasil como um todo. E a experiência da APAE Brasil, da Federação Nacional, Érica, é bem legal também, porque eu rodei o Brasil inteiro falando sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? E eu sentia no vibrar dos olhos das mães e dos pais, dos familiares, que aquilo que eu estava falando para eles não era novidade, mas a minha pessoa, pelo que nós passamos, né, dava um poder de encorajamento para que eles pudessem buscar os direitos de seus filhos, né, que estavam previstos ali na Constituição Federal, enfim, várias outras leis dispersas, né? Então foi um movimento positivo, este de conversar com os pais, de pegar nas mãos dos pais, falar assim, seu filho tem direito a isso, tem direito àquilo, não é um favor que o Estado está fazendo, tem que correr atrás da cidadania dele, da dignidade dele, e isso foi muito legal, foi assim, muito prazeroso. Sim, sim. E eu imagino mesmo, porque principalmente pela história do seu irmão, né? Então, assim, é como se realmente fosse uma recompensação mesmo por tudo que ele viveu, né? Por tudo que a paz fez pelo senhor e por tudo que o senhor está conseguindo devolver hoje, né? Porque hoje o senhor já não fala mais só com o seu irmão Isaías, né? Fala com o Brasil inteiro, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar também como procurador jurídico da Federação das APAES do Estado de São Paulo. E depois que você entra nesse meio, você não sai mais, né? Há poucos dias eu estive na Federação Nacional, né, conversando com o atual presidente e o vice-presidente também, e nós ali lembrávamos de trabalho que nós fizemos há mais de 20 anos em vários lugares do país. E eles continuam, né, fazendo esse movimento. Hoje eu estou como voluntário, posso dizer isso. Estou de volta, né, entre aspas, a APAE de Boa Esperança como procurador jurídico e extremamente feliz, muito atuante ali, tendo toda a oportunidade de mostrar meu trabalho, de contribuir com a diretoria daquela entidade. Eu imagino que, gente, eu também nasci em Boa Esperança e eu fiquei lá só 4 anos e dá aquela saudade da cidade, que é uma cidade muito acolhedora, né, num povo muito bom. Eu falo para todo mundo, todos os locais que eu vou, eu falo, gente, vocês têm que conhecer Boa Esperança, né? Lá tem a praia, né? Então é uma cidade muito boa. E aí você já está fora e ao mesmo tempo dentro de Boa Esperança, através da praia, através de outros projetos, né? Sim. É bacana falar sobre Boa Esperança, não só no Brasil, mas fora também, né? Eu estudei um período em Portugal e quando eu falava de Boa Esperança, por coincidência, professores meus lá conhecem Boa Esperança também, né? Alguns colegas que são diretores lá da FENACOM brincam comigo. Josué, quando é que Boa Esperança vai ser, como se diz, considerada a capital de Minas? Aqui não, falta muito pouco, né? Porque BH já faz parte da grande Boa Esperança. E é incrível, todos os lugares que eu vou, eu encontro alguém de Boa Esperança. De Boa Esperança. E pessoas assim, nos tribunais superiores, se conhece a cidade, tem algum vínculo familiar, já esteve na cidade, ou elegi a cidade pela beleza do seu lago, pelo Festival da Canção. Isso é muito gratificante. Sim. Eu falo porque eu estive agora no Festival da Canção e eu realmente percebo a potencialidade, né, de Boa Esperança, da prefeitura, dos secretários, das pessoas se movimentando, né? E a gente fica muito feliz, né? Porque a gente ainda é de Boa Esperança, né? Não é.
todos os amigos que eu tenho nessa faixa etária da minha idade e que estão morando fora, um dos maiores orgulhos dele é falar que são de Boa Esperança. Boa Esperança. A gente tem vários grupos no WhatsApp, a gente está sempre conversando ali, sempre repostando, replicando as fotos, as imagens, falando da cidade. E o sonho de talvez 99% das pessoas seja voltar um dia. Eu também acho. Inclusive, eu penso muito em voltar para Boa Esperança. Me acolham, boa esperancenses aí, que eu quero voltar. E me fala, então, dessa trajetória, né? Porque hoje você fica mais no meio da estrada, né? Boa Esperança, Brasília, Brasília, Boa Esperança, né? Então, hoje você trabalha como superintendente da FENACOM, né? Me conta um pouquinho o que é a FENACOM. Isso. Hoje eu estou como superintendente da FENACOM. Assim, nunca perdi, né, a referência que é Boa Esperança, até porque meus familiares estão todos lá, a maioria, da minha esposa também, meus filhos, quando vão passar férias, o Lucas e o Miguel nasceram em Brasília, né? Hoje o Lucas está morando e estudando em Portugal, mas quando vai passar férias, é Boa Esperança, é Boa Esperança. Hoje eu na FENACOM estou como superintendente. A FENACOM é uma entidade, né, sindical que representa 400 mil empresas no país, né? São diversas bandeiras ali, principalmente a questão da desburocratização, né, a facilitação para a abertura de novos negócios, melhoria de ambiente de negócios, né? A gente tem uma parceria muito forte com o SESC, SENAC e o próprio SEBRAE também. A sede é Brasília, mas a atuação é nacional, né? O que justifica a gente estar circulando aí no Brasil o tempo todo. O tempo todo, né? E aí, hoje, assim, lá dentro da FENACOM, você trabalha com muita gente, né? E eu imagino que você não pensava nisso, né? Porque aquele menino de Boa Esperança conseguiu alcançar Brasília e está como superintendente. Qual que é a sensação hoje, assim? Assim, tem Deus no meio. Sim. Tem Deus à frente. Né? Nada disso foi possível sem muito esforço, sem muito trabalho. Né? Eu nunca imaginava sonhar, né, onde eu cheguei hoje. Mas, por outro lado, trabalhamos bastante para isso. Quando falo trabalhamos, né, eu faço questão de usar o termo no plural, porque não foi apenas o Josué. Né? Por trás disso, eu tenho uma estrutura incrível, né? Que é a minha família, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, né, que sempre estão me orgulhando, a exemplo de nós estarmos aqui hoje. Mas é um sonho, assim, de fato eu não imaginava. E à medida que você vai conseguindo vencer etapas e obstáculos, né, naturalmente, né, as coisas começam a fluir e começam a acontecer. Tá? Hoje eu caminho dentro do Congresso Nacional, né, os parlamentares me chamam pelo nome, isso é muito gostoso, prazeroso. Né? Estou dentro dos tribunais superiores, da Justiça, TST, STF, né? Os ministros te conhecem também, mas é em função do trabalho que você faz. Tá? E por trás de tudo isso também, você sempre tem que contar com as pessoas, os profissionais. Né? A gente tem uma estrutura muito boa na FENACOM. Né? Hoje nós temos um departamento jurídico, tem um departamento que cuida da parte da comunicação, assessoria de imprensa, legislativa, parlamentar, tem uma parte comercial também. Né? E se não fosse a reunião de todas essas pessoas, né, que são extremamente competentes, nada disso seria capaz. Né? E o sucesso de tudo isso é confiar nas pessoas, dar oportunidade para elas. Tá? Eu trabalho dessa forma. Né? A minha formação não é de gestão, hoje eu estou atuando como um gestor. Né? Mas sempre ouvindo as pessoas, sempre. Dizem, né, sempre os grandes pensadores aí que falam que a nossa missão é quando a gente descobre que é o servir o outro, né? Então eu acho que tem muito disso, essa continuidade, quando a gente consegue fazer pelo outro, né? E eu penso que você também pensa em fazer por Boa Esperança, ser grato, e há tanta gente, né, José? E gente, ele faz isso porque ele tá aí sempre me dando suporte, me acolhendo como sobrinha, e eu penso que é essa devolução mesmo, né, à nossa cidade. Olha, isso é uma obrigação que nós temos, né, enquanto cidadãos, de retribuir aquilo que a cidade confiou em você, as pessoas confiaram em você. E, repito, se eu cheguei até Brasília hoje, né, passei por um período em Portugal também, né, não foi por acaso, né, as pessoas confiaram e está na hora da gente retribuir também. E eu cheguei a uma conclusão, Érica. Hoje em Brasília, graças a Deus, eu sou muito bem relacionado, né?
converse com todas as pessoas, independentemente de ideologia, partido, né? As bandeiras que a gente defende são suprapartidárias, né? Então isso facilita bastante o nosso relacionamento, tá? E eu cheguei à conclusão de que é possível a gente fazer mais pela nossa cidade. Sim, tá? sim. A começar pela nossa presença. Sim. Porque me perguntaram uma vez que conselho que eu daria para os meus filhos, né? Eu falei assim, talvez fosse aqueles mesmos que eu busquei nos meus pais. A gente tem que ser exemplos. Sim. Tem que ser exemplo. E a partir do momento que você passa a ser exemplo, as pessoas passam também a confiar em você e no próprio potencial dela. Então eu vejo que a cidade nossa, que é Boa Esperança, né, que tem praticamente 40 mil habitantes, falta esse estímulo para as pessoas. Ela tem que enxergar em você aquilo que ela gostaria de ser, um vencedor. Sim, é ser vencedor mesmo, né? E aí, Josué, o assunto tá muito sério e eu quero voltar aqui, né, gente, que a gente tá no Papo Diverso, e eu quero saber um pouquinho do seu dia a dia, né? Eu sei que você gosta muito de cantar, né? E me fala aí, qual que é o seu cantor preferido? Ai, daqui a pouco eu vou querer dar uma palhinha aqui, né, com esse microfone. Bom, eu sou bem eclético, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo. Hoje eu tenho ouvido muito louvor, né? Mas eu não abro mão ali de um SPC, de um Alexandre Pires. Jamais, não abro não. E o pior, o mais divertido, sabe o que está acontecendo? Praticamente todos os eventos que eu vou participar, tá? Quando tem aquela resenha no final, o pessoal pede. Pede, Alexandre. O pessoal pede. Aí o que a gente tem que fazer? Aí a gente canta. Canta, né? A gente canta e encanta. Mentira, engana. Gente, ele cantou na Feira Afro, gente, aqui em Varginha, para 1.500 pessoas que participaram da feira. Então, assim, é tão bom ter esse carisma também, né? Ser espontâneo. Eu acho que isso tudo traz da gente esse mineirês mesmo. O pessoal fala muito para mim, você é muito sorriso aberto e tudo mais. A gente aprendeu isso em casa, né? Com o vô e com a avó. E também por a gente ser mineiro, inocente, né? Gostar de estar junto com as pessoas. Isso faz o diferencial também, né? Faz sim. O segredo da vida da gente é ser feliz, sabe? Independentemente da dificuldade do momento que a gente está passando, a gente tem que estar buscando a alegria sempre, né? E passando isso para o outro também, né? É engraçado quando eu vou participar de alguma audiência, né? Com algum ministro, com algum secretário lá em Brasília, né? Muitos me chamam pelo nome, pelo fato de estar lá há bastante tempo, né? Mas outros já me chamam de Mineirinho, né? Ou de Boa Esperança, né? Aí já começa a sorrir, já quebra tudo. Tudo, né? Aquele protocolo, né? Tô lembrando aqui agora, Érica, de uma vez que eu fui participar de uma audiência com o presidente do TST. Chegamos ali naquela formalidade incrível, né? E depois que terminou, na verdade, a gente foi fazer um convite para que ele pudesse participar de um seminário que nós estávamos organizando, um seminário jurídico, né? Eu fui me apresentei. Falei que era de Boa Esperança, que havia estudado em Varginha, na mesma faculdade dele e do pai dele, né, que eu levei em Agem. Ele chorou na hora, sabe? Chamou a secretária e falou assim, pode confirmar a minha participação nesse evento aqui, né? Mas com uma condição. Eu quero que o Josué presida a mesa, o painel, tá? Para que eu possa compartilhar com ele ali. Olha que alegria, cara, que felicidade. Honra, né? Não, e assim, você falou muito, né, sobre Deus, né? E eu falo muito isso em todos os locais. Deus vai nos honrando, né? Às vezes acontece coisas que a gente não imagina, igual o Lucas, né? Você citou aí, o seu filho está estudando em Portugal. A gente faz o bem e o bem vem, né? De outras formas, né? Isso é incrível, isso acontece mesmo, né? Ele é prova viva, né, de que milagres acontecem, mas ele buscou, ele acreditou, inclusive ele retornou para Portugal na semana passada, mas 2 semanas antes, na véspera do feriado, eu fui convidado para conversar um pouco com alunos do ensino médio, né, ali no Casimiro Silva, alunos entre 15 e 17 anos, para dar uma provocada neles, para que eles pudessem refletir um pouco sobre o futuro deles, né? E eu resolvi levar o Lucas, né? Ô pai, vou falar o quê? Filho, olha só o que você conseguiu.
Você tem que ir lá e falar a dificuldade que você encontrou, que você passou lá pelo Enem. São poucas as pessoas que têm essa informação, conhecimento de que é possível estudar fora pelo Enem, em função dessa parceria. Vai lá e fale sobre isso. Ele foi, adorou, né? E foi muito mais além, foi muito mais, porque as pessoas começaram a fazer perguntas para ele sobre questões assim sociais, culturais, como estava sendo o relacionamento dele lá, né? Ele explicou que lá tem muito contato com brasileiros, mas com africanos também, enfim, foi muito legal. E eu acho que a contribuição que ele passou naquele momento ele foi muito maior do que ele imaginava, né? Mas é isso, né? Ele fez o papel dele, cumpriu, né? E agora tem que servir como exemplo, né? Para que outras pessoas possam correr atrás e realizar seus sonhos também. Pode. Nossa, inclusive eu não sabia que pelo Enem conseguia ir para fora. E isso é muito importante, trazer essas informações. E eu falo, Josué, que o estudo pode mudar a gente, né? Eu sempre, quando as pessoas me perguntam, o que precisa mudar dentro do mundo, cada dia mais investir na educação, né? Porque olha para você ver, é a educação que foi nos mudando, foi nos potencializando, e a nossa família inteira, né? Graças a Deus nós somos uma família muito estudiosos, que tem essa potencialidade, mas através dos nossos avós, né? Da sua mãe, seu pai, que não tiveram essa oportunidade, mas tiveram a oportunidade de investir, de acreditar. Eu lembro sempre que a avó sorria muito, né? E fazia com que a gente entendesse que existe sim um momento na nossa vida, né? E com certeza os meus pais também trouxeram isso, né? Que é a escola, né? Ah, sim. Escola é tudo, né? É um espaço, ambiente onde você faz amizades, né? Não só com os seus colegas, seus alunos, mas com professores também. É impossível eu ir à Boa Esperança e encontrar com alguns professores que lecionaram para mim lá naquela época. Eu era muito arteiro, sabe? E eles acreditaram em mim e confiaram, exigiram bastante, né? Eu entrei na linha ali. Arteiro no bom sentido, é porque terminava as disciplinas um pouco antes, né? E resolvia conversar com os outros. Mas graças a Deus, assim, nossos pais acreditaram nisso, né? Investiram, né? Estimularam, e isso tudo é um diferencial. Uma coisa que eu converso sempre com alunos, principalmente do ensino médio, é que independentemente, né, do berço que você nasça, da sua condição financeira, se você buscar o conhecimento, você fica no mínimo em pé de igualdade com qualquer uma outra pessoa, se não no nível mais elevado para conseguir as coisas. Então, conhecimento, informação é tudo. Sim, sim. E eles que nos salvam. E me conta aí um pouquinho, né? Diante disso tudo, superintendente, presidente da PAI, mora em Boa Esperança, Brasília, essa loucura. Qual que é o seu hobby? Além de você viajar, né? Porque você viaja muito, tem que ser um hobby. Presidente da PAI, quando ver esse podcast aqui, ele vai ficar bravo, hein, José? Meu impeachment já saiu, não sabia? Gente, eu já estou colocando ele como presidente da FAI, perdão. Procurador jurídico. Procurador jurídico. Não, mas o Hélio, ele vai entender, amigo nosso, torcedor do Galo, tá de boa, estamos em casa. Bom, o hobby, eu gosto de estar com a família e estar com os amigos. Tá? Agora, se eu pudesse fazer isso num ranchinho, na zona rural, todos os finais de semana, seria melhor ainda. Melhor ainda. É bom mesmo, gente. Vai passar o podcast depois, né? Então nem tem como convidar o pessoal, mas hoje a gente vai estar na casa da tia Bel, né? E a gente ama, né? Estar junto e tudo mais. Ali todo mundo canta, todo mundo dança, daqui a pouco tá todo mundo chorando, abraçando. É gostoso demais. É gostoso, Vale né? muito a pena, valeu muito a pena, né? Ter viajado por quase 19 horas, com intervalo de 40 minutos apenas para fazer um lanche lá em BH. Né, quase uns 1.500 quilômetros, né, para poder participar do evento, estar aqui com você e reunir com a família daqui a pouco. Isso é gratificante demais. Me fala uma música aí que você gosta, Zoé. Depois do prazer. Depois do prazer? Ai, meu Deus. Não me peça para cantar. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Gente, eu queria tanto ouvi-lo. Não, vamos fazer o seguinte então. Depois você vai provocar, né, os amigos que estão te seguindo. Sim. Aí você vai colocar na enquete o que eles querem ouvir. O que eles querem ouvir. Aí eu me comprometo a voltar aqui, tá? Viu? Ótimo, combinado. E assim, né? Tem um hobby, tem uma música. E tem alguma frase que você gosta, assim, que sempre fica na sua vida? Alguma palavra? Olha, seja forte e corajoso. Uhum. Josué
1:9 da Bíblia. Josué 1:9. Ah, interessante, hein? Tá lá na palavra. Eu acho que eu não errei. É? Mas Se não, seja vou forte e ia corajoso. ficar chateado, não é? Não, demais. Falando nisso, né? Um comentário aqui, né? O pai foi uma das pessoas assim, mais sábias que eu conheci até hoje, né? Assim como a mãe. Eles se complementavam, né? E formaram a família que nós somos hoje, né? Mas o pai, inclusive está comigo, ele lia a Bíblia todos os dias, né? E quando a gente estava no meio de um problema, que a gente ia conversar com ele, né? Com muita sabedoria, ele buscava na Bíblia uma resposta para nós, né? E aquilo ali acalentava o nosso coração e dava coragem para poder seguir, né? E lembrei de novo mais um detalhe aqui que eu faço questão de registrar, né? Eu não pude estudar em Juiz de Fora, nem em função da situação econômica, depois me interessei pelo curso de Direito também, mas na véspera de ir para Brasília, né, para encarar um horizonte que praticamente não conhecia ninguém, rara exceção, né, do Miltinho, que proporcionou isso para mim através da irmã dele, a Helena. Morei na casa deles, né, lá no fundo, onde funcionava um depósito, na casa do Rodrigo, que é um dos maiores empresários hoje, lá em Brasília, né? Mas na conversa que eu tive com meu pai e com o Miltinho, meu pai falou assim: filho, eu não estou preocupado com a saída, tá? Eu vou estar sempre aqui orando por você, torcendo por você. Mas uma coisa você esteja certo: se der errado lá, as portas aqui de casa estarão sempre abertas para você. Érica, ali para mim foi talvez a palavra com o maior estímulo que eu recebi até hoje. Aquele para mim foi tudo. Do tipo assim, eu vou, mas se precisar voltar, eles vão estar aqui de braços abertos me esperando, né? E graças a Deus as coisas estão fluindo. Tanto é que o filho hoje está do outro lado do oceano. Isso mesmo. E o vô tinha esse mesmo, né? Essa sabedoria em falar, né? Também lembro várias vezes, quando eu era criança, chegava na casa da avó e via ele lendo a Bíblia e tudo mais. Esse saber encontrar em Deus, né? Isso é muito importante, porque independente da sua religião, né? Você tem que entender que existe um propósito, né? E o propósito dele era evangelizar através da palavra, né? Exatamente. E depois viu uma missão pra gente, né? Cumprir o que ele sempre sonhou, que nós acreditamos, né? E as coisas estão indo, graças a Deus. E se está caminhando, né? Tem uma música do Tom Garrido que fala sobre isso, né? Você não sabe o quanto eu caminhei, né? Para chegar até aqui. Foram muitos caminhos, né? Mas você chegou até aqui, né? Você tem essa possibilidade. Hoje nós podemos nos sentir privilegiados, né? Diante de uma sociedade tão diversa, né? Sim. Nós somos aqui hoje 56% da população preta e ainda assim somos a população que passa mais fome, a população que está mais à deriva, são a população que está mais dentro do presídio. Então hoje, depois de tantos caminhos, nós estamos ainda como privilegiados, né? Temos uma faculdade, o senhor já está aí fazendo já o doutorado, né? O mestrado e doutorado. Eu já estou na minha pós-graduação, mas existe muita gente ainda precisando desse estímulo, né? Desse ponto de um pai, igual o seu José Tobias a falar, pode ir, qualquer coisa pode voltar, né? E tem muita gente que não tem uma família assim, né, tio? É verdade. Eu acho que a gente tem, tenho certeza, né? A obrigação, né, de fazer jus a essa missão, que Deus nos confiou, que a gente está conseguindo vencer com muito trabalho e muito esforço, tá? Aí, repito, a partir do momento que você faz isso e faz bem feito, independentemente da faculdade, né, as pessoas, nossos pares, digamos assim, nossos irmãos, né, todos somos Sim. irmãos, né? Mas esses que vivem assim, de uma maneira assim, mais fragilizada, eles precisam ver na gente pessoas Sim. vencedoras para que eles possam fazer o mesmo também, né? E uma coisa eu estou aprendendo ouvindo as pessoas, porque eu sempre estimulo que a família tem que promover os seus filhos, né? Mas, infelizmente, Érica, nem toda família tem essa condição Sim. e, às vezes, nem toda família é unida, tá? E que a gente tem que entender que isso acaba sendo normal também Sim. no meio social que a gente vive. Então, o filho, ele não pode desanimar
pelo fato de não ter um apoiador ali também. Sim. Ele tem que acreditar sim nos seus sonhos, tem que correr atrás, tá? A dificuldade vai ser maior, mas ele tem que enxergar que existe a possibilidade dele vencer. Ele vai valorizar isso muito mais. Sim. E falando nisso, né, nessa pessoa vencedora que você é, se fosse para você hoje, né, estivesse olhando o Josué Tobias lá de 11 anos de idade, de 15 anos de idade, né, o que você iria falar para aquele menino que tinha sonhos, mas tinha medo, não tinha dinheiro, né, para comprar um lanche sequer? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a câmera ali, como se você estivesse falando hoje, enxergando o Josué Tobias lá atrás. É difícil, porque é difícil expressar, né? Porque a emoção nessa hora toca o coração da gente, né? Porque quando a gente faz uma visão, olhando pelo que você passou, pelo que você venceu e aonde você chegou, e viu que deu tudo certo, que as coisas estão caminhando bem, né? É um milagre, né? É um milagre. Eu faria tudo de novo. E eu recomendo que todas as pessoas tenham coragem, porque os sonhos dos nossos filhos são maiores do que os nossos. Eu cito isso como exemplo dentro de casa. Tá? Então é possível. Você precisa acreditar no seu sonho, correr atrás dele, que você vai realizá-lo. Isso é certeza absoluta. Deus à frente, muita fé e muito trabalho. Josué, Deus à frente, muita fé e muito trabalho. E falando em trabalho, se a pessoa quiser conectar com você, saber, né, passa aí o seu Instagram pro pessoal, né, @Josué Tobias, isso mesmo? Josué J. Tobias, esse é o Instagram, né? Facebook é Josué Tobias, tá? E LinkedIn uso pouco, mas preciso utilizar. Precisamos, gente. Eu também tô com essa dificuldade, mas a gente precisa usar o LinkedIn, né? Ai, o Twitter, meu Deus. me consultaram sobre o Twitter. Eu acho que eu criei o meu em 2011. Eu acho que não fiz nenhum post. Mas preciso também. A gente tem que estar ativo nas redes sociais. Temos que estar. Porque a rede social, ela aproxima as pessoas, sim, tá? E através dela você troca muitas informações, conteúdos interessantes, né? Que podem ser absorvidos pelo próximo, tá? Sim, então, sim, a gente tem que estar sempre ativo aí também, sim, né? E não perder o calor humano, né? O calor humano a gente precisa, né? Gente, a gente está chegando ao fim desse podcast. Foi maravilhoso estar aqui, né? Com o meu tio, mas também com esse currículo exemplar. E aí, fica aí com os microfones, se quiser dar algum recadinho, fica à vontade para que a gente possa encerrar hoje. Eu quero só agradecer mais uma vez pelo convite, né? Uma honra estar aqui, né? Me sentindo assim, literalmente em casa com todos vocês, né? Frente a frente com a minha família, não é frente a frente com a Gabi, não, tá? Frente a frente com a Érica, tá? A Érica Tobias. Mas estou muito feliz, Érica, né? Eu me recordo aqui também, né, que você teve um período morando lá em Brasília, né? Sim. E pelo curto espaço de tempo que você teve lá, se aproveitou aquela oportunidade, né? E fez um curso lá que tem, sim, total relação com o que você está fazendo hoje, sim, né? Sim. Né? Talvez poucos saibam, mas eu acho que desde aquela época você já sonhava um dia estar aqui hoje, né? Sim. Na telinha, no microfone. No microfone, né? Então, gente, eu tive, né, essa oportunidade de estar em Brasília com 15 anos de idade. E eu falo, é tão importante, né, quando a gente tem essa relação da nossa família mesmo, acreditar, né? E naquele tempo, o meu tio teve essa oportunidade de acreditar em mim, levar para Brasília. Foi um tempo muito importante, porque eu me lembro que dentro da escola tinha teatro. Então, eu fazia dentro da escola teatro, que deveria ter aqui, né, o estudo lá, né? E é uma escola pública, né, que eu estudei e tinha teatro. E à noite, né, eu fugia de casa e ia fazer os teatros da vida também. Então, me motivou em duas coisas, né? Porque eu também me espelhava no senhor, né, como advogado, e fiz a faculdade de Direito, né? Então, tudo hoje tem a ver muito com a minha questão de Brasília, né? Porque eu desgarrei, né, da família, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, entendi o potencial que o senhor tinha e falei assim, por que não, né? Eu não segui isso também. Então, o senhor é referência para mim como tio. Eu falo que é o meu segundo pai, apesar de não ter idade, né? É o meu melhor amigo, eu ligo sempre, né? E assim, eu fico muito feliz
pelo senhor acreditar em mim, né? Porque a gente precisa de pessoas que acreditem no outro, né? E você acredita em mim. E hoje é um dos sonhos que eu estou realizando, né? Por isso eu agradeço muito a Tupã, Cumurim, qual mais outra mesmo, gente? Urucum, né? Curumim. Ó, gente, vamos lá. Tupã, Curumim, me ajuda aí, produção. Urucã, gente, é tanto... Não? É tanto índio, gente. Sei lá, gente, eu agradeço todas as empresas em parceria com a Tupã. Certo? Isso, gente, eu agradeço todas as empresas em parceria com a Tupã, que está aqui comigo, que está acreditando no projeto. Gente, então, muito obrigada a você que ficou aqui comigo. Obrigada mais uma vez ao Josué Tobias. Um beijo para todo mundo de Boa Esperança, né? Essa cidade maravilhosa, né, tio? Cidade mais bonita do mundo. Gente, então até mais. Tchauzinho. Papo diverso. Tchau, tchau.